Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, na Clínica Tom Trajano, na nossa conversa de bom tom de toda semana. Eu espero que você esteja bem e quero trazer algumas reflexões desse período, que faz parte da nossa cultura, da nossa vida, já há tantos e tantos anos. Então, mudando um pouco o formato, como nós sempre fazemos aqui, trazendo alguns temas relacionados ao livro Minuto de Sabedoria. Hoje vamos falar desse tema, do carnaval em nossas vidas. Então, algumas reflexões, tá? Para lhe ajudar, para lhe acrescentar. Então, convido você a, nesse momento, parar outras coisas e tentar dedicar esses minutos para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. Sempre que a gente alinha o nosso pensamento com o nosso sentimento e com a nossa atitude, isso favorece que a gente escute o que precisa ouvir, que a gente veja o que precisa ver. Isso em qualquer momento da nossa vida. Então, sobre o carnaval, é importante a gente fazer uma conceituação histórica, né, para a gente entender. Então, os historiadores dizem que ela vem desde lá a Grécia e o Egito, que existiam festividades que guardam alguma semelhança com o carnaval que nós temos hoje. E que, à época, essa festa ela era destinada a comemorar a chegada da primavera depois de um longo inverno, onde, pela rigidez, pela a força desses invernos, provocava a morte das plantações. Então era como se fosse um período triste que passou e precisava ser comemorado um momento novo, um novo ciclo. E isso já é um ponto importante para a gente refletir. Até que ponto a gente se permite comemorar as coisas boas, até onde a gente festeja as vitórias, as alegrias, as conquistas. Muitas vezes se deixa marcar mais pelas negatividades, pelas tristezas. Isso por quê? Porque a gente vai ficar mais marcado com aquilo que a gente tiver mais tempo, que a gente tiver mais focando. Então a gente, por exemplo, a gente cria vínculo com quem a gente dedica mais tempo. Então, se dedicarmos mais tempo a pessoas, nós vamos naturalmente criar um vínculo maior com elas, quer seja no amor ou desamor. Se a gente cultiva a amorosidade, vamos realmente criar esse vínculo amoroso. Se a gente cultiva ódio, mágoa, rancor, ressentimento, a gente vai se manter ligado àquela pessoa por essa polaridade. E aí a gente também vai se dando conta da dualidade, né, que é própria dessa nossa vida, dessa nossa existência. Lá para a Idade Média, isso se vincula com o aspecto religioso, esse período dessas festas. Isso segundo os historiadores. E eu vou ressaltar novamente os aspectos simbólicos, os aspectos subjetivos dessas conexões. Então, quer seja dos indivíduos, quer seja da coletividade, acontecem esses mesmos processos. Na Idade Média, essas festas elas antecediam a Quaresma, que já é uma temporalidade religiosa ligada mais ao catolicismo. Então, se dizia, ainda no século XVI, século XVII, essas festas que antecediam a Quaresma, ela justificava-se ter mais alegria, ter mais festividades, para poder suportar o rigorismo que a Quaresma sugeria à época. Tudo em nome do sofrimento que o Cristo teria tido na sua crucificação. Então, aí mais uma vez a dualidade, tristeza, alegria. Então, aí existe um outro componente que, a meu ver, a gente precisa também ficar atento. A ideia de penitência, de culpa, né, que está relacionando com o prazer, com a alegria. Então, seria permitido a alegria para preparar para a tristeza. Você vai fazer tais sacrifícios na Quaresma, então está permitido que você se permita a essas alegrias. Isso, né, foi cultivado e afetando essa subjetividade transcultural, transgeracional, né, ao longo do tempo. E é tanto que a quarta-feira de cinzas, né, o último dia do carnaval, ele já começa a Quaresma, relata o início da Quaresma. E para nós, aqui no Brasil, tem a campanha da fraternidade, que a Igreja Católica inaugura, normalmente é a partir desse momento. E chama atenção a ser a quarta-feira de cinzas, né? Ou seja, esse é um rito
que vem desde a Idade Média, dentro do ambiente católico, usar as cinzas, e que também era usado no Oriente, com o chamado, a compreensão da efemeridade da vida, digamos assim, que tudo aqui é efêmero e que as cinzas chamariam a atenção para isso, né? Então, aos religiosos mais tradicionais, a marca da cinza, tá, na testa seria esse simbolismo de observar o que passa, do que é efêmero. E então, essa efemeridade representada pelas cinzas seria o marco de um fecho de um ciclo para o começo de um outro ciclo. Então, desde lá no Egito, na Grécia, o final de um ciclo, o inverno, e o início de um outro ciclo, a primavera. Mas na Idade Média, a liberdade, a expressão da liberdade, da alegria, dos prazeres que fechariam no ciclo, terminaria para iniciar um período de privações. Então, no primeiro ciclo dessas festividades, e nesse segundo ciclo seria quando começaria a Quaresma, um período de privações e ao mesmo tempo de provações. Então, a gente vê aí como essa dualidade ela vem presente dentro da gente ao longo dos anos, nas diversas culturas. E aí, realmente, é importante a gente trazer essas reflexões. Como a gente vive os momentos alegres e como a gente vive os momentos que são tristes, mais desafiadores. E aí é importante a gente lembrar que tudo passa. Os momentos tristes vão passar e os momentos alegres também. Será uma questão de a gente trazer a aceitação de cada etapa, experimentando viver de um olhar mais objetivo, de um olhar mais acolhedor para essa realidade, entendendo o que passa. Então, nesse momento você está passando por uma tristeza, saiba que ela vai passar. Você trazendo essa mensagem para o teu mindset, para a tua mente, para a tua cultura interna, isso lhe ajuda a encontrar mais forças e seguir à frente. Os momentos alegres, eles também passam, porque a vida é assim. Então, são grandes ciclos, pequenos ciclos, médios ciclos, mas a vida é constante de ciclos. O importante é estarmos inteiros e confiantes de que temos estrutura e, se não temos, que busquemos ajuda para nos organizarmos melhor, para viver a vida tal qual ela é. Então, usufrua o seu momento momino. Se você vai brincar, usufrua, mas com equilíbrio. Se você vai para um descanso, um momento de mais tranquilidade, usufrua da melhor maneira possível também. Lembrando que se você não estiver bem consigo, você pode estar num lugar isolado, mais erro, você pode estar numa festa e você não vai estar bem. Então, procure tornar o ambiente externo o melhor possível, mas lembrando que, primeiro, o grande chamado é tornar o ambiente interno o melhor possível. Então, invista no seu autoconhecimento, procure conhecer-se, descobrir como você se auto-sabota, como você se impede de usufruir a abundância divina que você tem à sua disposição e que muitas vezes você não usufrui. Esse é o convite, de tal forma que você possa, com essas reflexões, ajudar a sair da zona de conforto e buscar uma melhor maneira de viver. Você tem direito a isso. Permita-se, usufrua. Se você está tendo dificuldade, busque um auxílio terapêutico. Um psicoterapeuta que possa te ajudar a ver o que você ainda não está conseguindo ver. Não para que você seja dependente dessa ajuda, mas para que você se auto-perceba de uma forma diferente, mais positiva, mais otimista, de tal forma que sua vida possa ser festejada a cada momento, independentemente dos contextos que você esteja passando. Então, uma feliz semana, até a próxima segunda-feira, curte se você gostou, passa para alguém que você acredita que vai se beneficiar com o que aqui estamos compartilhando. Paz e bem a todos.